O sol se punha atrás das colinas da Fazenda Boa Esperança, quando o carro preto de luxo surgiu no fim da estrada de terra batida. A poeira levantada mal conseguia esconder a silhueta feminina que desceu do banco traseiro com uma elegância ensaiada. De salto fino e vestido claro que balançava ao vento, Bianca pisou naquelas terras como se já pertencesse a elas, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. O silêncio que acompanhou sua chegada foi mais barulhento que qualquer trovão, e embora Clara estivesse à varanda, sorrindo com educação, seu coração já anunciava a tempestade que estava por vir. Bianca sorria como quem conhece segredos demais. Os olhos verdes cintilavam com uma doçura falsa, e os braços abertos disfarçavam a rigidez de alguém que carrega intenções pesadas. Ela abraçou Clara como velhas amigas fazem, mas seus olhos ultrapassaram os ombros da anfitriã, buscando outro olhar. E Rafael estava lá, parado, de braços cruzados, chapéu na mão. O olhar que ele lançou para Bianca não foi de surpresa, foi de lembrança. E isso foi suficiente para acender em Clara um pressentimento difícil de ignorar. O clima ao redor mudou. Não havia brisa, mas o ar parecia se mover. Bianca entrou na casa como se fosse parte da mobília cara, caminhando devagar, elogiando os lustres, os quadros, os móveis rústicos da sala principal, como quem procura pontos fracos num castelo. E mesmo Clara tentando manter o sorriso, algo dentro dela gritava. Aquela mulher era muito mais do que parecia. E Rafael parecia desconfortavelmente calado. A noite caiu, mas o silêncio entre eles se mantinha de pé como uma parede invisível. Bianca não era apenas uma visitante. Ela era uma lembrança viva, talvez um passado não encerrado. E Clara, pela primeira vez desde que pisou na fazenda, sentiu que seu lugar ali podia ser disputado, não com palavras, mas com olhares. Clara sempre soube que a vida no campo trazia paz, mas nunca imaginou que pudesse esconder guerras silenciosas. Desde que chegara à Fazenda Boa Esperança, os dias haviam sido marcados por uma rotina tranquila, onde o som dos pássaros se misturava ao aroma do café fresco e às leituras silenciosas no alpendre. Rafael, com o seu jeito contido e olhar denso, permanecia misterioso, mas gentil. Aos poucos, ela começava a encontrar naquele espaço um lar, ou pelo menos a esperança de um. Até que Bianca apareceu, trazendo consigo um perfume de lembrança que ninguém ali havia pedido para reviver. Ela foi apresentada como uma amiga de longa data da família Antunes. Clara a recebeu com a educação que lhe era natural, tentando ignorar o incômodo inicial que Bianca lhe causara. Talvez fosse apenas insegurança. Mas bastaram poucas horas para perceber que Bianca não era só beleza e simpatia. Ela sabia caminhar pelos corredores da casa com intimidade demais. Sabia os nomes dos funcionários. Sabia, inclusive, como arrancar sorrisos de Rafael, mesmo aqueles que Clara nunca tinha visto antes. Era sutil, mas perigoso. Bianca não fazia escândalo. Ela se insinuava através de elogios disfarçados, memórias lançadas ao vento, gestos calculadamente espontâneos. Enquanto isso, Rafael parecia dividido entre a gentileza e uma tensão mal disfarçada. E Clara, mesmo tentando manter a postura, começava a se perguntar se havia algo entre eles que o tempo não tinha apagado. Aquela não era apenas a visita de uma amiga, era o retorno de uma mulher que conhecia os caminhos do passado e talvez ainda tivesse planos para o futuro. Se você também já sentiu que estava diante de uma rival disfarçada de amiga, inscreva-se no canal agora para acompanhar cada detalhe dessa história.
E me conte aqui nos comentários de que país e cidade você está assistindo. Prepare-se, porque as máscaras estão apenas começando a cair. O café da manhã foi servido mais tarde do que o habitual naquela terça-feira. A presença de Bianca parecia alterar até o ritmo do tempo na Fazenda Boa Esperança. Clara acordou com uma sensação estranha no peito, como se tivesse dormido sobre pedras. Tentou ignorar o incômodo, calçando os chinelos devagar, arrumando os cabelos com uma calma forçada. Quando desceu as escadas de madeira nobre, o som da risada de Bianca ecoou pela sala. Uma risada alta demais para a hora. Uma presença que ocupava espaço demais. Rafael estava sentado à cabeceira da mesa, observando Bianca falar. Não sorria, mas tampouco desviava os olhos. Bianca contava alguma história do passado, algo sobre um verão em Portugal e uma aposta com cavalos. Clara se aproximou com um sorriso tímido, beijou a testa de Rafael como sempre fazia e se sentou ao lado dele. Bianca virou-se e a cumprimentou como se a visse pela primeira vez, com um elogio que soou mais como provocação. Você fica linda com esse vestido simples, Clara. Tem um charme rústico, sabe? A manhã seguiu com conversas sobre cavalos, negócios e lembranças. Clara tentava se encaixar, mas era como se falassem uma língua à qual ela não pertencia. Rafael, por sua vez, parecia dividido. Às vezes respondia Bianca com frieza, outras com nostalgia velada. Havia uma dança antiga acontecendo diante dos olhos de Clara. Passos ensaiados, silêncios cheios de passado, e ela, sentada no meio dos dois, começava a perceber que aquela visita não era um acaso. Era o início de algo que talvez nem Rafael conseguisse controlar. Depois do café, Clara se ofereceu para mostrar os jardins a Bianca. Precisava observar aquela mulher mais de perto, entender de onde vinha aquela segurança toda. Andaram lado a lado entre os canteiros floridos e os caminhos de pedra. Bianca elogiava tudo, mas sempre com um ar de superioridade disfarçada. A fazenda continua linda, mas sinto que falta algo. Talvez um toque mais refinado, sabe? Disse ela, passando os dedos pelas pétalas de um hibisco. Clara sorriu sem responder. Aquilo já não era apenas uma visita, era uma inspeção. No estábulo, Clara apresentou os cavalos, falou sobre as mudanças na criação e os investimentos de Rafael. Bianca ouvia com atenção fingida, como quem apenas aguardava sua vez de falar. E então, ela soltou. Rafael sempre foi bom com cavalos, mas duvido que tenha te contado sobre o que aconteceu com o andaluz branco. Clara, surpresa, balançou a cabeça. Bianca, então, começou a narrar um episódio de anos atrás, envolvendo um cavalo indomável e uma aposta perigosa. Rafael quase perdeu a vida naquele dia. Clara nunca ouvira essa história. E o pior, sentiu-se como se não conhecesse de verdade o homem que amava. A tarde foi pesada. Clara tentou distrair-se na biblioteca, mas as palavras não entravam na cabeça dela. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do jeito que Rafael olhou para Bianca quando ela chegou. Havia algo não dito ali, algo que pesava no ar. Quando o relógio bateu 4 da tarde, Clara decidiu confrontar Rafael. Subiu ao escritório, bateu de leve na porta e entrou. Ele estava de pé, olhando pela janela, com o chapéu na mão. Não se virou de imediato. "Você está bem?" ela perguntou. Ele só respondeu. Ela chegou sem avisar, eu mesma não esperava. Clara se aproximou devagar. "Mas por que não me falou sobre ela antes? Sua voz saiu mais frágil do que ela gostaria." Rafael respirou fundo. "Porque achei que esse capítulo estava encerrado." Silêncio. Clara ficou ali, parada, encarando as costas dele. "Mas está mesmo encerrado?" ela perguntou quase num sussurro. Rafael finalmente se virou, encarando-a com olhos cansados. "Está. Só que algumas feridas, quando expostas, ainda ardem." Aquela resposta não a confortou, mas tampouco deixava espaço para mais perguntas.
À noite, Bianca apareceu na sala com um vestido justo demais para uma noite casual. Rafael comentou que precisava revisar documentos no escritório e se retirou. Clara, sem ter para onde fugir, sentou-se no sofá e ligou a televisão, fingindo interesse no noticiário. Bianca sentou ao lado, cruzou as pernas e perguntou com voz doce demais: Clara, você acha mesmo que conhece o Rafael? A pergunta caiu como pedra. Clara a encarou séria. Acho que ninguém conhece ninguém por completo. Bianca riu, mexendo nos próprios cabelos. Você tem razão, mas algumas pessoas conhecem mais que outras, não é? Naquela noite, Clara dormiu mal. Sonhou com portas se abrindo e vozes sussurradas. Sonhou com Rafael caminhando por um campo e Bianca vindo por trás, segurando a mão. Acordou com o coração acelerado e lágrimas nos olhos. Estava insegura e, mais do que isso, estava com medo. Pela primeira vez, sentia que Rafael podia estar escorregando pelas mãos dela, como areia. E o pior, ele nem parecia perceber. O dia seguinte amanheceu cinza, como se o céu refletisse o clima da casa. Clara tentou esconder o inchaço nos olhos com maquiagem leve. Desceu para o café e encontrou Bianca já servida, folheando um jornal como se fosse a dona da fazenda. Rafael não estava. Saiu cedo, foi até o estábulo. Parece que queria ficar um pouco sozinho, comentou Bianca sem tirar os olhos do papel. Clara sentiu um aperto no peito. Aquela mulher estava tomando espaços, enchendo silêncios, revivendo memórias, e ela estava ficando invisível. O triângulo não estava formado apenas no papel. Ele era real, vivo, presente. E Clara sabia. Ou enfrentaria aquela sombra do passado com firmeza, ou seria devorada por ela. O sol mal havia subido quando Clara decidiu caminhar sozinha pelos fundos da fazenda. Precisava respirar. O peso da noite anterior ainda a acompanhava, e a presença de Bianca parecia se espalhar como uma sombra nos cômodos da casa. O silêncio da manhã era interrompido apenas pelo som das folhas sendo arrastadas pelo vento leve. Clara andava sem rumo definido, mas com um objetivo claro dentro de si: encontrar forças. Precisava lembrar por que tinha aceitado estar ali, por que acreditava no amor que começava a construir com Rafael. Só que cada lembrança boa agora vinha acompanhada de uma pergunta sem resposta. No meio do caminho, viu Joaquim, o caseiro mais antigo da fazenda, cuidando do pomar. Ele sempre fora gentil com ela. Hoje, no entanto, parecia hesitante, como se tivesse algo entalado na garganta. Dona Clara, posso dizer uma coisa com respeito? Ele perguntou, limpando as mãos na calça de trabalho. Clara assentiu. Joaquim se aproximou, baixando a voz. A senhorita é boa demais para se ferir com história velha. Essa moça que chegou, ela já fez mal ao patrão uma vez e pode fazer de novo. Cuidado. Clara engoliu seco. Aquelas palavras confirmavam seus pressentimentos, mas não traziam alívio. Trazia medo. Mais tarde, Clara encontrou Bianca na varanda, tomando café com as pernas cruzadas e um livro no colo, o mesmo que Rafael lia à noite em silêncio. Coincidência? Ela pensou. Bianca a cumprimentou com um sorriso discreto. Você gosta de literatura clássica, Clara? A pergunta soou como um teste. Clara respondeu que sim, mas que preferia poesia. Bianca assentiu com um meio sorriso. Rafael adorava quando eu lia para ele no fim das tardes. Ele sempre disse que meu jeito de interpretar os personagens mexia com ele. Clara não respondeu. Pegou sua xícara, virou de costas e seguiu para o jardim com o peito em chamas. Aquela manhã parecia se arrastar. Rafael não havia aparecido. Bianca, por outro lado, flutuava pela casa como uma lembrança viva. Ao passar pela biblioteca, Clara viu que a porta estava entreaberta. Lá dentro, fotos antigas estavam espalhadas sobre a mesa. Uma delas chamou sua atenção. Era Rafael, mais jovem, ao lado de Bianca. Estavam sorrindo, com o rosto colado. Era um sorriso íntimo, sem defesa. Clara sentiu um nó na garganta.
Aquela mulher não era só uma visita, era uma parte do passado que havia sido escondida, e agora talvez estivesse voltando com força total. No fim da tarde, Rafael finalmente apareceu. Vestia sua camisa caque com as mangas dobradas, calça escura e botas cobertas de poeira. Clara o esperava no alpendre, coração acelerado. Ele a cumprimentou com um beijo rápido, mas sem olhar nos olhos. Desculpa ter sumido, precisava pensar. Ela apenas assentiu. Não era hora de cobrar, mas cada silêncio dele era como um grito dentro dela. Bianca apareceu logo depois, penteando os cabelos com os dedos. Rafael, lembra daquele lugar no campo onde a gente costumava ver o pôr do sol? Ele hesitou um segundo. Lembro. E sorriu. Clara viu. E doeu. Durante o jantar, o clima foi tenso. Bianca dominava a conversa, contando histórias do passado, como se Clara não estivesse ali. Rafael tentava manter o equilíbrio, mas Clara percebia. Ele evitava olhá-la nos olhos, evitava prolongar conversas com ela. Quando Bianca contou sobre o dia em que Rafael a defendeu de um homem agressivo num bar de cidade pequena, Clara já não conseguia mais conter o incômodo. Levantou-se com calma, pediu licença e saiu da mesa. Foi até o jardim, onde a noite era fria, mas mais suportável que o calor sufocante dentro daquela sala. Ela chorou baixinho, sentada no banco de pedra sobre as mangueiras. Sentia-se pequena. A mulher segura e sonhadora que chegou ali parecia ter sido apagada pela presença de Bianca. Perguntava-se se estava exagerando, se era ciúmes. Mas o coração, esse nunca mente, e ele gritava. Precisava encontrar respostas. Precisava saber quem era Bianca de verdade. Precisava entender por que Rafael nunca falou dela. E por que, mesmo agora, ele parecia não conseguir resistir aos carinhos daquela mulher. Na manhã seguinte, Clara decidiu ir ao centro da cidade, sozinha. Queria distância, queria pensar. No caminho, passou por Dona Alzira, antiga costureira da região. A senhora, ao vê-la, apertou-lhe a mão com força. Você é a moça que tá com o Rafael, não é? Cuidado com a Bianca. Aquela menina sempre foi problema. Clara agradeceu, sem conseguir esconder a surpresa. 2 pessoas em 2 dias, e nenhuma delas confiava em Bianca. Seria isso suficiente para abrir os olhos de Rafael? Ao voltar para a fazenda, Clara encontrou Rafael no escritório, com papéis espalhados e o semblante fechado. Ela entrou, respirou fundo e disse: Rafael, preciso saber, quem é Bianca de verdade? Ele largou a caneta, devagar, e a encarou. Ela foi importante. Tivemos uma história, mas acabou. Ou pelo menos deveria ter acabado. Clara encarou com firmeza. E você quer que eu acredite nisso? Rafael se levantou, aproximou-se devagar e tocou o rosto dela. Quero que você confie em mim. Mas a confiança, uma vez rachada, demora a se reconstruir. E naquele momento, tudo dentro de Clara era dúvida. Naquela noite, Clara se trancou no quarto. Bianca, do outro lado da casa, gargalhava ao telefone. Rafael andava de um lado para o outro na varanda, como se não pertencesse a nenhum dos 2 mundos. A casa estava cheia, mas todos pareciam sozinhos, e no meio daquela confusão silenciosa, um triângulo amoroso começava a ganhar forma. Não pelos beijos ou abraços, mas pelas memórias, pelas palavras não ditas, pelos olhares que queimavam sem nunca tocarem. E Clara sabia. O verdadeiro perigo nunca é o que grita, é o que sussurra. O terceiro dia da presença de Bianca começou com um silêncio estranho. Até os pássaros pareciam cantar mais baixo. Clara acordou cedo, mas ficou sentada na beira da cama por longos minutos, olhando para o chão de madeira antiga e sentindo o peso do que ainda não havia sido dito. A sensação era de que tudo dentro da casa estava fora do lugar, como se a energia da fazenda tivesse mudado,
como se a harmonia, que antes era sutil e preciosa, agora tivesse sido engolida por algo invisível, mas extremamente presente. Ao descer para o café, Clara notou a ausência de Rafael. Bianca, por outro lado, estava lá, perfeita, impecável, mexendo o café com a colher de prata como se fosse dona da casa. Quando viu Clara, sorriu com um brilho nos olhos que não era exatamente de simpatia. Rafael saiu cedo, foi ver os cavalos, disse que precisava esfriar a cabeça. Clara sentiu um leve calafrio. Sabia que não era apenas sobre cavalos. Sabia que Rafael precisava de tempo, mas também temia o que ele fazia com esse tempo longe dela. Durante o café, Bianca puxou uma cadeira para mais perto da mesa. Sabe, Clara, eu não vim aqui para causar problema. Pelo contrário, eu gosto de ver o Rafael feliz. Sempre gostei. A frase ficou suspensa no ar por alguns segundos. Clara ergueu os olhos e respondeu com firmeza. Então espero que continue gostando, porque eu pretendo fazê-lo muito feliz. Bianca apenas sorriu e pegou a xícara como se aquela conversa tivesse sido apenas mais uma entre amigas. Mas Clara sabia ler nas entrelinhas, e o que ela viu ali foi uma provocação vestida de doçura. Naquele mesmo dia, Clara decidiu ocupar seu tempo na biblioteca da fazenda. Pegou alguns livros de contabilidade rural. Queria aprender mais sobre os negócios de Rafael, entender como funcionava aquele mundo. Mas enquanto folheava as páginas, sua mente insistia em voltar para Bianca. Quem era aquela mulher, afinal? Por que ela sabia tanto sobre tudo ali? Como alguém do passado podia entrar tão facilmente na rotina, nos espaços, nos silêncios? Clara se sentia ameaçada não por algo explícito, mas pela familiaridade. Bianca parecia ter raízes profundas ali, raízes que Clara nem sabia que existiam. À tarde, Rafael a chamou para acompanhá-lo até o estábulo. "Quero te mostrar o novo potro andaluz", disse ele. Clara aceitou, mesmo sentindo a tensão entre eles. No caminho, ele falou pouco, mas ao chegarem, mostrou-se mais calmo. Apontou para o animal com um brilho nos olhos. Ele nasceu forte, vai ser imponente, vai precisar de uma mão firme e paciente. Clara sorriu. "Como você?" Ele olhou para ela por alguns segundos antes de responder. "Eu nem sempre fui assim." Foi a deixa para ela perguntar: "Você amou a Bianca?" O silêncio que se seguiu foi mais sincero que qualquer resposta. "Eu a admirei, desejei, me envolvi, mas amar, acho que não." A resposta soou honesta, mas Clara sabia que o problema não era só o que ele sentiu, era o que ele ainda sentia, ou poderia sentir. Rafael percebeu a insegurança dela e segurou a mão dela. "Clara, se você quiser ir embora, eu entendo." Aquelas palavras caíram como uma faca. "Você quer que eu vá?" ela perguntou surpresa. Rafael balançou a cabeça. "Não, mas não quero que você fique em guerra com fantasmas." Ela soltou a mão dele devagar. "Então me ajuda a vencê-los. Não me deixa sozinha nisso." Naquele fim de tarde, Clara se recolheu ao quarto e escreveu no diário que costumava guardar desde os tempos de menina. Era sua maneira de organizar os pensamentos. "Hoje entendi que o amor não é feito só de dias bons, é feito de enfrentamentos, de escolhas e, às vezes, de resistências silenciosas." Escreveu isso com lágrimas nos olhos, mas com o coração mais forte. Precisava enfrentar Bianca, não com gritos nem com ciúmes, mas com a firmeza de quem sabe o que quer. E Clara queria lutar pelo seu lugar ali, pela vida que começava a construir ao lado de Rafael. Na hora do jantar, Clara apareceu com um vestido novo, nada provocante, mas elegante, de tecido leve e cor suave, combinava com a luz amarelada dos lustres rústicos da sala de jantar. Bianca, ao vê-la, ergueu uma sobrancelha. Rafael, por outro lado, não conseguiu disfarçar o impacto. "Você tá linda", ele disse sem pensar. Clara agradeceu e sentou-se. A conversa naquela noite foi diferente. Clara falava mais,
Ria com mais leveza, contava histórias da infância, participava com presença. Bianca parecia desconcertada, como se perdesse terreno. E Rafael observava tudo em silêncio, como quem percebe algo novo em alguém que julgava já conhecer. Após o jantar, Bianca subiu para o quarto mais cedo, alegando cansaço. Rafael e Clara ficaram na varanda. A noite estava limpa e o céu cheio de estrelas. Ele puxou ela pela cintura e disse: "Você é mais forte do que pensa." Clara encostou a cabeça no peito dele. "E você precisa decidir se quer viver no presente ou continuar sendo refém do passado." Rafael não respondeu, mas o abraço que deu nela naquela noite foi mais longo, mais apertado, como se de alguma forma pedisse perdão ou fizesse uma promessa silenciosa. Enquanto o vento soprava pelas colinas, Clara fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, respirou fundo, sem sentir dor. A batalha não havia terminado, mas ela não estava mais lutando sozinha contra os seus próprios medos. Agora, ela tinha coragem, e isso era um começo. No dia seguinte, Clara acordou antes do sol nascer. Pela primeira vez desde a chegada de Bianca, senti algo parecido com paz. Talvez não uma paz completa, mas uma trégua interna. Olhou pela janela do quarto e viu a névoa cobrindo os campos da fazenda Boa Esperança. O verde parecia mais denso, o céu mais fundo e o ar carregado de significados. Ela vestiu um casaco leve, prendeu o cabelo num coque frouxo e desceu devagar, guiada pela luz fraca da aurora. Precisava caminhar, precisava falar com Deus, nem que fosse em silêncio. Seguiu pela trilha de pedras até o mirante, onde a vista abraçava toda a fazenda. Ficou ali parada por longos minutos, sem pensar em nada específico, apenas sentindo. Até que ouviu passos. Virou-se. Era Rafael. Vestia calça jeans, camisa branca e o chapéu na mão. "Sabia que te encontraria aqui", disse ele, parando ao lado dela. "Você conhece meus silêncios melhor do que as minhas palavras", respondeu Clara. E por um instante, tudo parecia certo. Mais instantes são como o vento, passam rápido demais. "Ela não vai embora tão cedo, vai?", perguntou Clara. Rafael respirou fundo. "Acho que não." Voltaram para casa em silêncio. Bianca já estava acordada, sentada no alpendre com uma xícara de chá e uma expressão que misturava serenidade com cálculo. "Bom dia, casal", disse como quem deseja o contrário. Rafael passou direto, mas Clara parou. "Dormiu bem, Bianca?" A pergunta vinha carregada de intenção. "Perfeitamente. Essa casa tem memórias que me abraçam." Clara apenas assentiu. "Espero que você também saiba criar memórias novas, sem precisar apagar as antigas." Bianca riu como quem percebe o jogo. "Ah, querida, algumas memórias são tão vivas que parecem nunca morrer." Mais tarde, enquanto caminhava pelo estábulo, Clara ouviu duas funcionárias conversando baixo. "Ela tá de olho no patrão, isso tá claro. Mas ele tá com a outra, né?" "Tá, mas o coração do homem, isso a gente nunca sabe." Clara não interrompeu, nem se revelou. Apenas saiu dali com o estômago revirado. Não era apenas uma batalha emocional. Era também uma guerra de olhares, gestos e presenças. E a fazenda parecia inteira assistindo ao duelo silencioso entre ela e Bianca, como se todos esperassem o desfecho inevitável. Naquele fim de manhã, Bianca pediu para sair com Rafael até o vilarejo. Queria matar a saudade da cidadezinha e visitar alguns lugares especiais. Rafael hesitou. Disse que tinha coisas a resolver, mas Bianca insistiu. "Não é nada demais, só um passeio. Pode ser bom lembrar de onde viemos." Clara, ao ouvir isso, sentiu algo arder por dentro. Rafael olhou para ela como quem pede desculpas antes mesmo de errar. "Eu volto logo", disse. Mas o que mais doía era saber que ele estava indo, que ainda cedia,
que ainda se sentia preso a um passado que não a incluía. Clara passou a tarde inteira evitando olhar o relógio. Tentou ler, tentou pintar, tentou até costurar, mas nada funcionava. O vazio de Rafael ao lado de Bianca era mais presente que qualquer barulho. Só no fim da tarde ele voltou, sozinho, cansado, rosto fechado. Como foi? Clara perguntou sem esconder a tensão. Longo, confuso, cansativo. Foi tudo o que ele disse antes de subir. Mas a expressão dele não era leve. Algo tinha acontecido. Na hora do jantar, Rafael não desceu. Bianca, no entanto, apareceu radiante, vestido vermelho, cabelo solto e sorriso vitorioso. Hoje foi um dia delicioso. Fizemos um passeio pela memória. Às vezes a gente precisa voltar para entender quem é. Clara não respondeu. Apenas serviu o chá, sentou-se e olhou Bianca nos olhos por longos segundos. E às vezes a gente precisa deixar o passado no lugar dele, antes que ele destrua o que o presente está tentando construir. Bianca riu com os lábios, mas os olhos endureceram. Ah, querida, algumas memórias são tão vivas que parecem nunca morrer. Naquela noite, Clara foi até a biblioteca, acendeu uma vela e pegou um álbum antigo da fazenda. Procurou as fotos mais antigas, os registros da história de Rafael, da família, da terra. Queria entender mais, queria se conectar com tudo aquilo de um jeito que Bianca não pudesse competir. Enquanto folheava as páginas amareladas, encontrou uma foto de Rafael menino, montado em um cavalo pardo, sorrindo com a avó no fundo. Uma lágrima escorreu. Eu não quero lutar contra o passado dele. Quero fazer parte do futuro, sussurrou para si mesma. Ao subir para o quarto, encontrou Rafael sentado na beira da cama, cabisbaixo. Ela te disse algo? Clara perguntou, aproximando-se. Ela falou do nosso último encontro antes dela ir embora, de tudo que prometemos, das cartas que nunca respondi, do sentimento que ela diz que ainda sente. Clara sentou-se ao lado dele. E você? Rafael olhou nos olhos dela. Me sinto dividido entre quem eu fui e quem eu estou tentando ser ao seu lado. Clara respirou profundo. Então decide, antes que a dúvida te faça perder os dois. O silêncio se instalou entre eles, mas dessa vez era um silêncio necessário. Um silêncio onde as verdades ainda não ditas começavam a se organizar. Rafael pegou a mão de Clara e a apertou com força. Não quero te perder. Ela sorriu com tristeza. Então me escolhe, mas não com palavras, com atitudes. E pela primeira vez, Rafael entendeu que estava diante de uma mulher que não aceitaria menos do que merecia. Na manhã seguinte, Clara decidiu agir diferente. Não esperaria mais por sinais ou explicações. Vestiu-se com firmeza, escolheu uma roupa leve mais marcante, uma saia longa em tom bege, uma blusa rendada delicada, cabelos soltos ao vento e saiu cedo para o estábulo. Os funcionários estranharam a presença dela ali tão cedo, mas ela cumprimentou a todos com um sorriso calmo. Pegou as rédeas de um dos cavalos e, com a ajuda de Joaquim, montou. Queria cavalgar. Queria respirar longe da casa, longe da presença esmagadora de Bianca. Queria se reconectar com o que era seu. Enquanto cavalgava pelos campos abertos da fazenda, Clara sentia o vento bater no rosto e com ele a certeza de que não podia mais se permitir ser apagada. Ela havia chegado ali com sonhos, com esperanças e com amor. A presença de Bianca não podia desfazer tudo isso. Ela não ia permitir. Lembrou-se das palavras do diário na noite anterior. Era hora de viver com coragem, mesmo que o coração tremesse, mesmo que houvesse risco, mesmo que no fim doesse. Ao voltar, encontrou Bianca na biblioteca.
exatamente no mesmo lugar onde havia estado na noite anterior, como se soubesse onde tocar para provocar. Você cavalga? Que interessante! Rafael sempre dizia que isso o encantava em mim. Ele dizia que eu parecia livre. Clara se aproximou, tirando as luvas com calma. Sorte a sua. Liberdade para mim nunca foi estética, sempre foi atitude. Bianca deu um leve riso, como quem não se abalava, mas os olhos entregaram um incômodo. Clara percebia. Aos poucos, estava aprendendo a jogar. No almoço, Rafael tentou criar um ambiente mais leve. Falou sobre reformas na ala norte da fazenda, sobre expansão do pomar, até mesmo sobre novos investimentos. Bianca acompanhava com olhares, mas falava pouco. Clara, ao contrário, fazia perguntas, sugeria ideias, mostrava interesse real. Rafael parecia notar isso. A dinâmica havia mudado. Pela primeira vez, Clara não se calava. Estava presente, firme, com postura. Bianca via aquilo, e isso a incomodava, mais do que qualquer confronto direto. Naquela tarde, Clara foi até o centro com Ângela, a funcionária da casa. Enquanto tomavam um café na praça da cidade, Ângela comentou com cautela. Essa moça, a Bianca, ela já teve muita confusão com o patrão no passado. Foram anos de vai e vem, e no fim, ela sempre sumia quando ele mais precisava. Clara escutava em silêncio, cada palavra como uma peça de um quebra-cabeça antigo. Ele ficou muito mal, se fechou, e depois reconstruiu tudo sozinho. A senhora foi a primeira que eu vi ele realmente abrir espaço na vida dele de novo. Ao voltar para a fazenda, Clara encontrou Rafael no galpão de ferramentas. Ele estava suado, sem camisa, limpando as mãos num pano velho. Ao vê-la, sorriu. Você sumiu. Ela sorriu de volta. Fui respirar. Ele se aproximou e a puxou para perto. Eu gosto de você assim, com esse olhar firme. Você tem força, Clara. Ela encarou-o com doçura. Então me sustenta quando eu fraquejar, e não me compare com o que já passou. Rafael balançou a cabeça. Eu não te comparo, mas às vezes o passado bate sem pedir. Clara sussurrou. Então fecha essa porta. No fim da tarde, Bianca entrou no escritório de Rafael sem bater. Ele estava organizando papéis, mas parou ao vê-la. Podemos conversar? Perguntou ela, já se sentando. Rafael, não vou mentir. Ver você com ela me machuca. Eu ainda sinto por você. Rafael manteve a calma. Bianca, você escolheu ir embora, várias vezes. E cada vez que foi, levou um pedaço de mim. Eu não tenho mais pedaços para te dar. Bianca ficou em silêncio por alguns segundos. Ela nunca vai te entender como eu. Nós temos uma história. Rafael respondeu firme. História não é garantia de futuro. Clara, sem saber do que se passava, ajudava a Ângela na cozinha. Queria sentir-se útil, queria enraizar-se. Enquanto mexia uma panela no fogão de lenha, pensava nas últimas conversas, nas atitudes de Rafael, nas provocações de Bianca. Sentia que algo estava prestes a explodir, mas também sentia algo diferente dentro de si, um tipo de força nova, como se finalmente soubesse o próprio valor, como se tivesse deixado de ser coadjuvante da própria história. À noite, Rafael convidou Clara para uma taça de vinho na varanda. Sentaram-se lado a lado, envoltos pela brisa suave e pelo som distante dos grilos. Eu conversei com a Bianca hoje, disse ele direto. Clara o olhou nos olhos. E? Rafael demorou, mas respondeu. Disse que não há mais espaço para ela aqui, que o meu presente é você. Clara não respondeu. Apenas sorriu, com os olhos cheios de água. Às vezes as palavras certas chegam tarde, mas ainda assim podem salvar. Na mesma noite, enquanto Clara dormia, Rafael caminhava sozinho pelos corredores da fazenda. Parou diante da porta do quarto de hóspedes. A luz estava apagada, mas ele sabia.
O que Bianca sentia não havia acabado, e talvez para ela ainda estivesse apenas começando. Ele fechou os olhos, respirou fundo e voltou para o quarto onde Clara dormia. Deitou ao lado dela, envolveu-a com o braço e, pela primeira vez em dias, sentiu que tinha feito a escolha certa. Só não sabia o quanto isso ainda custaria. A manhã começou com uma ventania estranha que agitava as janelas e balançava os lustres da casa. Clara acordou com o barulho das folhas contra os vidros e, por um instante, teve a sensação de que algo estava fora do lugar. Rafael ainda dormia ao seu lado, com os traços serenos e o corpo parcialmente coberto pelo lençol branco. Ela o observou em silêncio, tentando encontrar nas feições dele a mesma paz que, por dentro, sentia faltar. Havia algo pairando no ar, algo que ela não sabia nomear, mas que estava prestes a se revelar. Ao descer para a cozinha, encontrou Ângela aflita, com o celular na mão. Dona Clara, aconteceu uma coisa estranha. Achei que a senhora devia ver. Clara se aproximou. No visor do celular, um vídeo. Imagem trêmula. Bianca, sentada no restaurante da cidade, conversava com um homem que Clara nunca tinha visto. Mas o que arrepiou a pele foi o trecho que a câmera captou, quando Bianca, rindo, dizia: "O Rafael nem desconfia, tá cada vez mais fácil." O vídeo terminou ali. Clara ficou sem ar por alguns segundos. Aquilo mudava tudo. Ela subiu de volta às pressas, sem saber o que fazer. Rafael estava se arrumando. "Tá tudo bem?" ele perguntou. "Não. Preciso te mostrar uma coisa." Entregou o celular. Rafael assistiu em silêncio. Ao fim do vídeo, fechou os olhos. "É recente?" Clara assentiu. "Foi ontem à tarde na cidade." Rafael sentou-se na beira da cama, passando as mãos pelo rosto. Por que ela faria isso? Por que agora? Clara, com a voz firme, respondeu: "Porque ela não veio só pelo passado. Ela veio para te ferir de novo. E se eu tivesse duvidado de mim por mais um dia, ela teria conseguido." Naquela manhã, Rafael convocou uma conversa com Bianca. Sentaram-se no escritório, porta fechada. Clara permaneceu do lado de fora, mãos trêmulas, tentando não ouvir. Lá dentro, a tensão era palpável. "Você me deve uma explicação", Rafael disse, mostrando o vídeo. Bianca não se abalou. "Então agora você acredita em vídeos clandestinos, Rafael? Acha que isso prova alguma coisa?" Ele se levantou. "Prova que você mente, que você manipula e que veio aqui com um plano." Bianca então se levantou também. "Claro que vim com um plano. Eu te amei e ainda amo. Mas você preferiu essa mulher que mal te conhece." Rafael se aproximou, com um olhar carregado. "Não, eu preferi a verdade. Prefiro a paz. Prefiro alguém que escolhe ficar, mesmo quando tudo parece difícil." Bianca então riu, mas com amargura. "Você vai se arrepender. Eu conheço sua alma mais do que ela jamais vai conhecer." Rafael, sem responder, abriu a porta e pediu que ela deixasse o escritório. "Faz suas malas, Bianca. Você não é mais bem-vinda aqui." Clara, ouvindo isso, se afastou da porta, segurando as lágrimas. Queria sentir alívio, mas sentia um tipo de dor, difícil de explicar. Como se algo tivesse morrido ali, mesmo que fosse necessário. Ao fim da tarde, Bianca foi embora. Uma mala de couro marrom, os cabelos soltos ao vento, os olhos cheios de algo entre raiva e mágoa. Não se despediu de ninguém. Apenas olhou para Rafael de longe, sem palavras. E antes de entrar no carro, lançou um último olhar a Clara. Não era derrota, era a ameaça silenciosa. Como quem dissesse: "Isso ainda não acabou." Clara segurou firme na mão de Rafael. Sabia que aquele momento era um ponto de virada, mas também sabia que às vezes o que vai embora não desaparece, apenas muda de forma. Naquela noite, a casa parecia mais leve.
Rafael preparou uma sopa simples e convidou Clara para jantar à luz de cândela no alpendre. A conversa foi mais tranquila, mas ainda marcada por pausas longas e olhares reflexivos. Me perdoa por ter demorado tanto para enxergar. Me perdoa por quase desistir. Então ela respondeu. E ali, entre colheradas de sopa e palavras curtas, uma nova fase começava. Não perfeita, não mágica, mas honesta. Depois do jantar, caminharam juntos até o estábulo. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como promessas silenciosas. Rafael parou ao lado de um dos cavalos e disse: Você acredita em recomeços? Clara encostou a cabeça no ombro dele. Acredito, mas eles só funcionam se a gente deixar o passado onde ele pertence. Rafael apertou a mão dela. Então vamos recomeçar, por nós dois. E naquele instante, o amor, ao embora machucado, encontrou um fio de esperança para continuar. Ao voltarem para casa, Clara subiu direto para o quarto e, antes de dormir, escreveu mais uma página em seu diário. Hoje eu entendi que amar alguém é também saber quando dizer basta. Que o amor verdadeiro não se impõe, não manipula, não machuca. Ele permanece, ele escolhe. E hoje, Rafael me escolheu. Fechou o caderno com as mãos firmes, deitou-se e adormeceu com a respiração leve. Pela primeira vez em muitos dias, ela não teve pesadelos. Mas longe dali, na escuridão da estrada, Bianca segurava o celular com força, olhando para uma mensagem inacabada. Os olhos brilhavam de raiva, e um plano novo se formava em sua mente. Porque para pessoas como ela, perder não era uma opção. Era apenas uma pausa antes da próxima jogada. Os dias que se seguiram à partida de Bianca foram calmos, mas estranhamente densos. Como o silêncio depois de uma tempestade. Tudo parece intacto, mas a terra ainda está molhada, o ar ainda carrega o cheiro da chuva. Clara tentava voltar à rotina, mas algo dentro dela sabia que ainda havia partes daquela história que não tinham sido contadas. Rafael estava mais presente, mais gentil, mas havia momentos em que seus olhos ficavam distantes, como se conversassem com lembranças que Clara não conhecia. Naquela manhã, ele saiu cedo para a cidade. Disse que precisava resolver assuntos no cartório e passaria no banco. Clara ficou na fazenda, aproveitando o tempo para reorganizar o escritório. Enquanto limpava gavetas antigas, encontrou uma caixa pequena de madeira, bem guardada no fundo de um armário. Estava trancada, mas a chave não demorou a ser encontrada, presa num envelope dentro de uma Bíblia antiga. Clara hesitou por alguns segundos antes de abrir. Sabia que não era certo, mas a curiosidade vinha misturada com medo, um medo que já morava nela desde o primeiro dia de Bianca na fazenda. Ao abrir a caixa, encontrou cartas, muitas, todas com a mesma caligrafia, delicada e intensa. Eram de Bianca. Cartas de anos atrás, algumas ainda sem abrir, outras com marcas de dedos como se tivessem sido relidas dezenas de vezes. Clara sentiu um aperto no peito. Leu apenas uma. Rafael, você sempre disse que eu era tempestade, mas é com você que eu queria ser calmaria. A frase a atingiu como um soco. Ela fechou a carta, trancou a caixa e a colocou de volta no lugar. Respirou fundo. Precisava conversar com ele. Precisava saber o que aquelas palavras significavam e se ainda tinham algum peso no presente. Rafael voltou no fim da tarde, cansado. Clara esperou ele tomar banho, vestir a camisa de linho, descer para o café da tarde e então falou: Encontrei as cartas. Ele parou no meio do movimento. Não li todas, mas vi o suficiente para entender que vocês viveram algo intenso e que você guardou isso por muito tempo. Rafael sentou, olhando fixamente para a mesa. Guardei porque não sabia o que fazer com aquilo, porque era parte de mim e parte que me doía lembrar.
Clara se sentou de frente para ele. E ainda dói? Ele pensou por longos segundos. Não como antes, mas sim, ainda arde às vezes. O que Clara mais temia não era o fato de Rafael ter um passado, ela sabia que todos tinham. O que doía era perceber que ele ainda caminhava sobre ele com cautela, como se não tivesse decidido enterrá-lo de vez. Você me ama, Rafael? Ela perguntou, sem rodeios. Ele levantou os olhos, sérios. Amo, de um jeito que nunca amei ninguém, mas às vezes o passado é como uma ferida que cicatriza torta, e mesmo curada, ainda incomoda quando o tempo muda. Clara abaixou a cabeça. Então me ajuda a construir um tempo novo, sem sombra, sem caixas escondidas. Naquela noite, Rafael pegou a caixa e jogou no fogo da lareira. Clara assistiu em silêncio. As chamas subiram alto, consumindo palavras que já não pertenciam mais ao presente. Ele não disse nada, apenas a abraçou por trás e a manteve ali, diante das chamas, como se selasse uma promessa. Mas o fogo, mesmo necessário, também deixa cheiro de cinzas. E mesmo após a fumaça desaparecer, algo pairava no ar. 2 dias depois, chegou uma carta, um envelope elegante com o nome de Rafael escrito à mão. Clara recebeu, mas não abriu. Esperou ele chegar. Quando Rafael viu o remetente, congelou. É do pai dela. Da Bianca? Rafael assentiu. Abriu devagar. Leu em silêncio. E então, pálido, passou o papel para Clara. A carta dizia que Bianca havia desaparecido, que a sua última mensagem mencionava algo sobre um plano que daria certo e que desde então não havia mais sinais dela. Clara sentiu o chão balançar. Você acha que ela fez algo contra si mesma? Rafael balançou a cabeça aflito. Não sei, mas conhecendo a Bianca, ela não desaparece, ela se prepara. A carta mudou o clima da fazenda. O que antes era sossego, agora era tensão disfarçada. Rafael tentava seguir a rotina, mas seus olhos estavam sempre no portão. Clara, apesar do medo, manteve-se firme. Se ela tentou mexer com a gente, não podemos deixá-la vencer mesmo à distância. Rafael a abraçou. Você é minha fortaleza. Mas até fortalezas tremem quando a ameaça é invisível. Naquela madrugada, Rafael teve um pesadelo. Acordou suando, com o coração disparado. Clara o acalmou, tocando seu rosto. Foi só um sonho, ela disse. Mas ele sabia que não era. Era um aviso, era um pressentimento. E quando o telefone tocou às 6 da manhã, confirmando que o carro de Bianca havia sido encontrado abandonado na beira de uma estrada de terra, Rafael soube. Aquela história ainda estava longe de acabar. A notícia do carro abandonado espalhou-se rápido pelas redondezas. Alguns diziam que era fuga, outros que algo mais grave havia acontecido. Mas ninguém sabia ao certo. A única certeza era que Bianca havia desaparecido e deixado para trás não apenas um carro, mas um rastro de inquietação. Rafael passou o dia em silêncio. Não almoçou, não respondeu mensagens, apenas cavalgou por horas, cruzando as cercas da fazenda Boa Esperança, como se procurasse respostas no vento. Clara observava de longe, não queria pressionar, mas sabia que, cedo ou tarde, ele precisaria falar. Ao anoitecer, Rafael entrou pela porta da frente com o rosto coberto de poeira e os olhos vermelhos. Clara o esperava sentada na poltrona da sala, envolta num xale de lã. A notícia do carro abandonado espalhou-se rápido pelas redondezas. Alguns diziam que era fuga, outros que algo mais grave havia acontecido, mas ninguém sabia ao certo. A única certeza era que Bianca havia desaparecido e deixado para trás não apenas um carro, mas um rastro de inquietação. Rafael passou o dia em silêncio. Não almoçou, não respondeu mensagens, apenas cavalgou por horas,
cruzando as cercas da fazenda Boa Esperança como se procurasse respostas no vento. Clara observava de longe. Não queria pressionar, mas sabia que, cedo ou tarde, ele precisaria falar. Ao anoitecer, Rafael entrou pela porta da frente com o rosto coberto de poeira e os olhos vermelhos. Clara o esperava sentada na poltrona da sala, envolta num xale de lã. A polícia já está procurando, mas não acham que tenha sido sequestro. Rafael se sentou exausto. Ela não deixaria o carro à toa, nem sairia andando sozinha sem deixar rastros. Bianca sempre foi intensa, mas nunca impulsiva. Clara respirou fundo. Você acha que ela fez isso para chamar sua atenção? Rafael encarou o chão por alguns segundos. Acho que ela queria se vingar. De mim, de você, de nós. Mais tarde, enquanto Clara preparava chá na cozinha, Rafael entrou sem fazer barulho. Acha que ela vai voltar? Ele perguntou, como quem teme a própria resposta. Não sei, mas acho que mesmo que volte, ela já não tem o mesmo poder sobre você. Rafael se aproximou. Tem certeza? Clara o encarou. Você é quem tem que ter. Eles se abraçaram em silêncio, como se quisessem proteger um ao outro de algo que nem nome tinha. O som da chaleira apitando preencheu o espaço com um susto breve, mas logo tudo voltou ao silêncio. Um silêncio cheio de medo e de promessas. Na madrugada, Clara teve um sonho estranho. Estava no campo, sozinha, cercada de espelhos. Cada espelho mostrava uma versão diferente de Rafael. Um sorrindo, um chorando, um virando as costas. Acordou assustada, sentindo o coração pesado. Olhou para o lado, Rafael dormia profundamente. Mas havia algo nele, um vinco de angústia no meio da testa, um tremor leve nos dedos. Clara se levantou, caminhou até a janela e ficou ali, olhando para a escuridão. Sabia que o que estavam vivendo não era um fim, era um teste, e ainda não sabiam se estavam prontos para passar por ele. Nos dias seguintes, a rotina continuou, mas a paz não voltou completamente. Os funcionários da fazenda começaram a comentar com mais frequência. Sussurros nos corredores, boatos no vilarejo. Bianca foi vista entrando num carro preto perto da ponte. Dizem que ela tinha dívida com gente perigosa. Talvez tenha fugido para bem longe. Rafael tentava ignorar, mas cada nova informação era uma ferida aberta. Clara, por sua vez, se mantinha forte, ao menos na frente dele. Por dentro, a insegurança crescia, não por medo de Bianca, mas por medo do quanto ela ainda habitava a memória de Rafael. Numa tarde fria, Clara decidiu convidar Rafael para um passeio até o antigo celeiro da fazenda. Era um lugar que poucos usavam, mas que guardava memórias importantes. Lá dentro, entre tábuas antigas e ferramentas empoeiradas, ela abriu uma caixa com objetos que havia guardado desde que chegara ali. Fotos dos dois, uma carta que escreveu, mas nunca entregou, pequenos bilhetes do dia a dia. Isso aqui é o que a gente construiu, e é nisso que eu acredito. Rafael pegou os objetos com cuidado. Obrigado por me lembrar de onde eu quero estar. Foi a primeira vez em dias que ele sorriu de verdade. Naquela noite, Clara acendeu velas pela casa. Criou um ambiente de aconchego, fez um jantar simples, mas cheio de afeto. Rafael entrou na sala e ficou parado, observando. Você fez tudo isso para mim? Clara respondeu. Fiz por nós, porque às vezes a gente precisa criar luz quando tudo ao redor parece sombra. Jantaram em silêncio, mãos dadas, olhos cruzando-se com calma. Bianca ainda era uma ausência presente, mas Clara começava a entender. Não precisava apagar o passado de Rafael, só precisava ser maior do que ele. Dias depois, uma ligação inesperada chegou. Era o advogado de Rafael. Havia sido procurado por um investigador particular, contratado por alguém da família de Bianca. O homem alegava ter pistas do paradeiro dela.
uma mala encontrada numa pousada abandonada, anotações num diário, trechos sobre vingança, sobre reconquista, sobre uma nova identidade. Rafael ouviu tudo em silêncio. Quando desligou, Clara perguntou: "E agora?" Ele respondeu: "Agora a gente precisa estar preparado, porque a calmaria, às vezes, vem antes do próximo vendaval." Clara sentou-se ao lado dele, pegou sua mão e disse: "Eu não tenho medo do que vem de fora, Rafael. Só tenho medo do que ainda existe dentro de você." Ele virou o rosto emocionado. "O que existe aqui dentro agora é você." E naquele instante, mesmo que a ameaça ainda pairasse, mesmo que o passado insistisse em bater na porta, Clara sentiu algo diferente. Como se, enfim, tivessem deixado de ser dois tentando se encontrar e se tornado um só, tentando resistir. Mais longe dali, numa rodoviária distante, uma mulher de cabelos presos e olhos verdes comprava uma nova passagem. Na mala, poucos objetos. No coração, uma ideia fixa. Ela ainda não havia terminado. A semana começou com uma brisa estranha, carregada de algo que Clara não conseguia explicar. Era como se o tempo estivesse prestes a mudar, não o tempo do céu, mas o do destino. A fazenda seguia silenciosa, cada canto impregnado de uma rotina que tentava se reerguer, mas ainda tremia por dentro. Rafael havia retomado parte de seus compromissos, mas Clara percebia. Algo dentro dele ainda esperava. Talvez uma notícia, talvez uma presença, talvez o fim de uma história que teimava em não se fechar. Naquela manhã, ele saiu cedo para resolver questões no cartório. Clara ficou na varanda, lendo um livro que há dias tentava terminar. Não conseguia se concentrar. A sensação de alerta ainda pairava sobre ela. E quando o carro preto parou na porteira da fazenda, seu corpo reagiu antes da mente. Levantou-se, o livro caiu no chão. Ela caminhou devagar, como se cada passo fosse puxado por algo invisível. Do carro desceu uma mulher, óculos escuros, cabelos presos num coque baixo, mas Clara soube na mesma hora. Era Bianca. Antes que pudesse chamar alguém, Bianca já estava à sua frente. "Precisamos conversar." Clara cruzou os braços. "Você sumiu. Assustou uma família inteira. E agora aparece aqui como se nada tivesse acontecido?" Bianca tirou os óculos devagar. "Eu precisava de tempo. E agora voltei para terminar o que comecei." Clara manteve a postura. "Não tem mais nada para terminar. Você já perdeu." Bianca se aproximou mais. "Perdi? Rafael ainda sonha comigo. Ele pode até tentar negar, mas a gente sabe. Algumas mulheres deixam marcas que nem o tempo apaga." Clara sentiu o sangue ferver, mas não cedeu. "Você não voltou por amor. Voltou por orgulho, por vaidade. Mas isso aqui, para casa, os campos ao fundo, isso é construído com verdade, não com manipulação." Bianca deu um sorriso curto. "Então, por que você ainda está tremendo?" Clara não respondeu. Não precisava. Em vez disso, virou-se e caminhou de volta, deixando Bianca sozinha ali, com a poeira se levantando ao redor dos saltos. O som de passos firmes foi interrompido apenas pelo som do carro de Rafael chegando. Ele desceu apressado, viu Bianca, viu Clara de costas e entendeu tudo com um olhar. Caminhou até Clara e segurou sua mão. Ela não deveria ter vindo. Clara respondeu, "Mas veio, e agora você precisa escolher de novo, só que desta vez com ação." Rafael se virou para Bianca. "Você não tem mais espaço aqui, nem na fazenda, nem em mim." Bianca tentou rir, mas a voz falhou. "Então é isso?" Rafael assentiu. "É, pela primeira vez, é." E, sem dizer mais nada, ele e Clara entraram juntos na casa, enquanto Bianca ficou ali, diante da porta fechada. Na sala, Rafael se sentou no sofá, exausto. "Eu precisava ver ela de novo para ter certeza. Agora eu tenho."
Clara sentou-se ao seu lado. Ela vai voltar mais vezes. Gente assim não vai embora fácil. Rafael segurou sua mão. Então vamos ficar fortes juntos. E pela primeira vez o que era dito não vinha como promessa, mas como decisão. Nos dias seguintes, a vida retomou o rumo com mais firmeza. Clara passou a cuidar da parte financeira da fazenda. Rafael voltou a planejar a expansão da criação de cavalos. Juntos, reformaram o celeiro antigo, construíram uma nova estufa e começaram a planejar um evento para a comunidade local. Bianca não foi mais vista, mas as marcas que deixou serviram como lembrança de que o amor para sobreviver precisa de coragem. Na varanda, numa tarde calma, Clara escreveu sua última página no diário. Eu quase fui embora, quase desisti, mas descobri que o amor verdadeiro não é feito só de calmaria. Ele é feito de escolhas em dias de tempestade. E hoje, Rafael escolheu ficar. Eu escolhi resistir, e juntos construímos o que chamamos de recomeço. Na mesma noite, enquanto dançavam devagar ao som de uma música antiga que vinha do rádio, Rafael encostou os lábios no ouvido dela. Você é minha paz depois da guerra. Clara sorriu. E você é minha casa depois do vendaval. E naquela dança silenciosa, envoltos pela luz baixa da sala e pelo aroma da madeira aquecida, duas almas se encontraram, não apesar do caos, mas por terem passado por ele juntas. Longe dali, num quarto de hotel barato, Bianca observava um quadro na parede. Não chorava, não gritava, mas rabiscava num caderno palavras desconexas: voltar, estratégia, espera. Ela ainda não havia desistido, mas talvez pela primeira vez entendesse que perder também pode ser o começo de algo novo, mesmo que ela ainda não soubesse o quê. Na fazenda Boa Esperança, o silêncio da noite era finalmente leve, e o que antes era ameaça, agora era apenas passado. Rafael e Clara sabiam que poderiam enfrentar o que viesse, porque o amor que sobrevive ao caos é o amor que merece durar. O amor de Clara e Rafael foi testado pelas sombras mais profundas do passado. Bianca chegou como um furacão, com sorrisos falsos e memórias vivas, tentando apagar o presente com o peso do que já foi. Mas o que Bianca não sabia é que o amor que nasce da verdade não se apaga com intrigas. Ele se fortalece, ele resiste. E foi isso que Rafael finalmente entendeu, que seu coração já havia escolhido muito antes da dúvida chegar. Clara não venceu por ser mais bonita, mais forte ou mais ousada. Ela venceu por ser real, por permanecer quando seria mais fácil ir embora, por amar mesmo nos dias difíceis, mesmo diante das cartas escondidas, das palavras não ditas e dos fantasmas que assombravam os silêncios da casa. O amor dela não competia, ele construía. E foi essa construção que salvou Rafael, de si mesmo. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora para não perder os próximos episódios. E me conte aqui nos comentários, de que cidade e país você está assistindo. Nos vemos no próximo capítulo, porque na Fazenda Boa Esperança, o amor sempre encontra um jeito de recomeçar.